O conselheiro do TCE de Tocantins, André Luiz de Matos Gonçalves, coordenador do Instituto de Contas 5 de Outubro, esteve aqui no Ceará e conversou conosco sobre a importância das escolas de contas na orientação técnica. Olá, conselheiro André Luiz. Uma importante atribuição dos tribunais de contas é a orientação técnica, realizada especialmente por suas escolas de contas de gestão. Como o senhor enxerga o trabalho conduzido por esses institutos e quais as possibilidades de atuação? Os tribunais de contas têm atribuição centralmente constitucional. Então, cumpre ao Tribunal de Contas tutelar o erário. Então, é uma tarefa extremamente nobre e que atua com celeridade. Então, a prestação jurisdicional existe para ser ágil. Ágil não só em punir, não só em sancionar ou em imputar o débito. Não, ágil também em participar pedagogicamente da orientação dos gestores, né? Então, entendo até que essa é a função princípio, é a função principal das Cortes de Contas, atuarem na orientação dos gestores. E nesse contexto de orientação, nesse contexto pedagógico, as escolas de contas têm um papel fundamental, porque é nas escolas de contas que se desenvolve ciência, se desenvolve a técnica para ensinar o gestor a melhor condução, a se portar com eficiência, com probidade, tratar com economicidade, as prestações de serviços públicos. Então, nesse contexto, as escolas de contas têm um papel fundamental. Auxilia nesse braço pedagógico que todas as Cortes de Contas têm. Quais as principais atividades que o Instituto 5 de Outubro, que é o braço educacional do TCE de Tocantins, tem realizado? Sim, o Instituto teve uma atuação mais recente, por ocasião dessa pandemia que nós estamos vivendo, que é uma crise sanitária, mas é também uma crise econômica severíssima. Nós tivemos alterações expressivas na lei de responsabilidade fiscal, quer dizer, o contexto de equilíbrio modificou-se nesse contexto pandêmico, né? E o Tribunal de Contas atuou firmemente junto aos jurisdicionados, explicando, tratando dessas inovações em termos de transparência, de equilíbrio das contas públicas entre receitas e despesas, no sentido também de orientar quanto à aquisição de bens e serviços nesse ambiente de urgência e de absoluta imprevisibilidade. Também no contexto orçamentário, no quadrante dos créditos adicionais extraordinários, o Tribunal de Contas esteve presente orientando a correta escrituração, a correta execução orçamentária. Então, mais recentemente, para te dar uma resposta, o Tribunal de Contas atuou nas matérias relacionadas ao combate ao Covid-19. Conselheiro, e quais os principais desafios das Cortes de Contas para os próximos anos? Eu penso que os tribunais de contas têm que passar primeiro por um processo integrador do próprio sistema, o modelo federativo que garante a autonomia de cada ente, de certo modo, estrutura o sistema de tribunais de contas de uma forma muito autorreferente. Acho que o Instituto Rui Barbosa pode contribuir nessa integração entre as Cortes de Contas, a fim de que os tribunais tenham aplicações mais simétricas das leis, lei de licitações, mas não só a lei de licitações, a lei de responsabilidade fiscal, a lei 4.320, enfim, esse conjunto normativo que orienta a nossa atuação. Então, penso que o principal desafio é sair dessa autorreferência, mas num contexto mais concreto, acho que os tribunais de contas têm que começar a desenvolver potencialidades no sentido de apuração do dolo específico, sobretudo. Os julgamentos dos tribunais de contas
tem uma carga de objetividade que pode ser atenuada, até porque a nova lei de improbidade administrativa exige, no contexto sancionatório, a caracterização do dolo direto, o dolo deliberado, e o Tribunal de Contas, como integrante de um sistema jurídico maior, tem que se adaptar a essa nova realidade de apuração do dolo. Então, concretamente, acho que é um grande desafio. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição. No próximo bloco do Acontece TV, fique por dentro de outros destaques essa semana no TCE Ceará. Veja também, Instituto Plácido Castelo inscreve para a segunda fase do TCE Eduque.